Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam em paz e estejam bem, tá? Para hoje, o que é que nós temos? A sobrevivência humana e a sua relação com a natureza. É isso mesmo. Sobrevivência humana e natureza. É esse o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Que está programado para a aula de hoje. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês de Sociedade e Cultura. Espero que vocês gostem da aula de hoje, preparado com muito carinho para vocês. Diante do conteúdo, é uma aula que pode ser entendida de diversas formas, de diversas maneiras. Então, eu resolvi trilhar um caminho, né, um caminho mais objetivo e específico, que vocês entendam qual é a relação da sobrevivência humana com a natureza. É esse nosso objetivo da aula de hoje, tá? Aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar mandando mensagem, algo referente, sugestões. Ao mesmo tempo, já deixo aqui quais são os nossos acordos da semana. Primeiro, fazer atividade, tudo bonitinho. Pegue o seu caderno de Sociedade e Cultura, faça atividade, mande para o seu professor de Sociedade e Cultura dentro do horário programado. Vocês poderão estar utilizando como suporte ou também como subsídio, tanto essa videoaula, como também a apostila. Professor, mas só que eu não tenho apostila, não se preocupe, mande mensagem para o seu professor ou a sua professora de Sociedade e Cultura, que ele vai encaminhar para você a apostila, tá bom? Diante disso, deixe o seu comentário aqui abaixo, pessoal, aqui abaixo o comentário, seu nome, em qual escola você estuda, onde você mora, para que a gente tenha essa noção, quem são esses alunos que estão assistindo e de onde é que são esses alunos que estão assistindo aqui as videoaulas, tá, pessoal? Do mais, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, que foi preparado com muito carinho para vocês. Então, vamos lá. O primeiro fragmento que eu trago aqui é uma abertura, uma introdução sobre de como o homem ele é dependente, repetindo, de como o homem ele é dependente da natureza e como a natureza nos fornece suporte para termos uma vida melhor, uma vida mais saudável. Então, em situações extremas na natureza, o ser humano pode morrer por pelo menos 7 motivos: de sede, de fome, de calor, de frio, por ficar muito tempo sem respirar e por ter submetido aos efeitos de grandes altitudes ou profundidades. Então aqui, pessoal, mostra de como o homem ele é dependente da natureza. Ele pode morrer de sede. Se ele se perder dentro da natureza, ele pode morrer de sede. Ele pode morrer de fome, ele pode morrer de calor, ele pode morrer de frio, ou ficar muito tempo sem respirar. Ou senão, se ele tiver submerso a uma certa profundidade na água. Então, aqui, observem a questão da natureza e o ser humano. Mas, o que é que ocorre atualmente? Um equilíbrio. Um equilíbrio entre o homem, não é um equilíbrio entre o homem, não. Um equilíbrio da própria natureza em si. Não existe atualmente um equilíbrio entre o homem e a natureza. Existem algumas práticas que são colocadas em prática, aliás, algumas ações que são colocadas em práticas por determinadas pessoas, por um grupo de pessoas, ou se não por uma determinada empresa, na tentativa de preservar o meio ambiente, na tentativa de preservar ali a natureza. Mas, de forma geral, não existe um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Existe um equilíbrio da própria natureza em si, para se manter viva, mas que, infelizmente, por diversas questões, né, por interferência do homem, a natureza, aos poucos, está sofrendo aí os abalos, né, dá o avanço da tecnologia, o avanço dos meios de comunicação, da industrialização. Então, são essas questões que faz com que, a cada dia, muitas regiões fiquem com sede, fiquem com fome, fiquem com calor, fiquem com frio, ou senão muito tempo sem respirar. Entenderam, pessoal, a lógica? A lógica é justamente essa: perceber que muitas comunidades, muitas regiões e muitos pontos do nosso Brasil, inclusive também do mundo,
Muitas pessoas estão morrendo de sede, de fome, de frio, de calor, mas não necessariamente porque faltou ali, mas que foi resultado da interferência do homem, né, prejudicando aí a natureza e automaticamente aquelas pessoas que estavam morando próximo da natureza e necessitava da natureza para sobreviver. Então, por exemplo, se na minha cidade há poluição, não significa que só vai prejudicar a minha cidade, pelo contrário, vai prejudicar a minha cidade e toda a região atmosférica próxima e também distante, por falta de chuva, o aumento do sol, né, no caso da temperatura, o aumento da temperatura, enfim, são essas questões aí, tá? O outro ponto, né, é que a gente consiga perceber a importância de se preservar a natureza. A mais importante delas é que a natureza precisa ser respeitada e zelada com mais carinho e atenção quando todo o caos acabar. A conexão do homem com o meio ambiente é fundamental para a sua própria sobrevivência e para o equilíbrio espiritual e emocional. O homem tem que entender que ele necessita da natureza para sobreviver. A gente sabe que a gente necessita da natureza, né, para determinadas questões, mas que essa necessidade tem que haver ali um equilíbrio entre a economia, um equilíbrio entre a questão social e entre a questão do meio ambiente, tá? Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento da crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e produção constante de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio. Nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diretamente. Então, esse ponto aqui destacado em negrito, numa cor mais escura, na verdade, são como o ser humano ele afeta o meio ambiente. Automaticamente temos aqui com o aumento da cidade. Se a cidade aumenta, ou seja, a sua grade populacional, automaticamente aumenta ali também, né, o uso da natureza. As pessoas vão necessitar mais da natureza para sustentar e atender toda aquela demanda. O aumento de veículos, ou seja, agora são vários veículos nas ruas, tendo ali a poluição sonora, a poluição do ar, enfim, né? O uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais. Então, quantos aterros sanitários, ou se não, quantos lixões aí por aí afora são gerados pelo aumento da produtividade, ou se não, pelo aumento do consumo exagerado das pessoas. Então, tudo isso e tantas outras formas acabam prejudicando a natureza. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas, ou seja, não é apenas as grandes empresas, ou senão as grandes cidades que acabam prejudicando o meio ambiente. Pelo contrário, pessoal, não é somente isso. Nós seres humanos também, com pequenas atitudes. Hoje eu não vou jogar o lixo no carro do lixo, não, que passa na rua. Eu vou queimar no fundo da minha casa. Vai gerar o quê, pessoal? Vai gerar o quê? Vai queimar. Se vai queimar, automaticamente vai gerar fumaça. Essa fumaça vai para onde? Para a atmosfera, tá? Hoje você comeu uma lasanha e você jogou a embalagem na rua, um exemplo. São algumas formas, né, e atitudes nossas, dia a dia, que acaba prejudicando aí o meio ambiente. Aí junta essas práticas, essas pequenas atitudes nossas, com as atitudes das empresas, aí gera ali o quê? Uma bola de neve. Tá, pessoal? Gera ali uma bola de neve. E isso daí nós temos, infelizmente, que gerar um conjunto de questões para que interrompa e para preservar, sobretudo, a vida do planeta Terra. Então, dentre os principais aspectos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a diminuição das mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões,
poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarretará, consequentemente, o aumento de número de pessoas na população e em outros seres vivos, afeta a qualidade de vida. Então, se nós, essas práticas aqui, ó, essas questões, se em nós, seres humanos, há ali um aumento de doenças, nos animais, gera ali o quê? Uma redução. Porque os animais necessitam desses locais, né, das florestas e das matas, para sobreviver. Tá? E automaticamente, a partir da interferência do homem, a gente impede que o animal, por exemplo, tenha uma melhor condição de vida. E ao mesmo tempo que a gente polui, aquele mal retorna para nós, porque ali acaba gerando o quê? Doença. Se gera doença, quem é o prejudicado? Nós. Então, diante disso, nós somos prejudicados pelas nossas próprias ações. A natureza nos fornece benefícios positivos, mas, ao mesmo tempo, a própria natureza sente os abalos dos nossos erros em sociedade. É mostrar como a sobrevivência do homem. A gente sabe que o homem ele sobrevive da natureza, ele necessita da natureza para sobreviver. Temos o exemplo, pessoal, do próprio oxigênio, né? Se a gente for observar no viés da ciência biológica, né? O oxigênio é formado por meio da fotossíntese, enfim. Precisa da natureza, do verde. E nós acabamos interferindo nesse processo em prol de interesses econômicos, em prol de interesses pessoais. E alguns interesses também ambiciosos em deter, em desmatar, em poluir, em gerar queimadas. Então, o único prejudicado pela própria natureza somos nós mesmos. Talvez o resultado não venha agora de vez, mas é que ele vem de forma gradativa. Porque o clima, a cada ano que se passa, está quente, tá? Por que está chovendo pouco em determinadas regiões? São perguntas como essa que nos faz refletir sobre como a sobrevivência do homem vem interferindo de forma direta no desenvolvimento e na preservação da natureza, tá, pessoal? Então, é se atentar não somente nas grandes cidades, não somente nas empresas, nas indústrias, mas nós, enquanto seres humanos. O que é que nós estamos fazendo de forma negativa que está interferindo na natureza? Beleza? Pronto. Então, o que é que a gente consegue perceber? Que a natureza está em um processo de destruição. Não somente a natureza, mas o planeta Terra. Então, eu acredito que essa imagem, ela simboliza muito bem aquilo que eu venho mostrando para você, de como a história do homem, né, a história da humanidade, se deu no planeta Terra. E a que ponto nós chegamos? O ponto de poluirmos o nosso próprio habitat. É até contraditório. Vejam só, tem a casa de vocês, né? Vocês têm suas casas, eu tenho a minha casa, enfim. Vocês deixam a sua casa suja? Sua mãe deixa você sujar a casa? Seu pai deixa você sujar a casa? Sua tia, sua avó, seu avô, enfim, seu irmão, você deixar a casa do jeito que você quer? Certamente não. Você tem que deixar tudo direitinho. E por que nós não cuidamos do nosso planeta Terra, se o planeta Terra, de certa forma, é nosso? Se a gente necessita do planeta Terra para dormir bem, para acordar bem, para sobreviver, para respirar, e por que a gente não cuida do planeta Terra? A gente cuida da nossa casa e a gente acredita que cuidando da nossa casa a gente já está cuidando do planeta Terra. A gente tira as sujeiras de nossa casa e joga para os lados. Sim, mas só que ainda continua no planeta Terra. O planeta Terra é nosso. E por que não procurar a melhor forma de cuidar, uma melhor forma de cuidar do próprio planeta em si? Se é esse planeta que a gente necessita dele para sobreviver. Então, pessoal, fica aí essa reflexão que é muito interessante, tá? Enfim, construiu indústria, desenvolveu os mais avançados meios de transportes e comunicação, substituiu extensas áreas de floresta por lavouras e pastagem,
explorou as mais diversas fontes de energia, como o carvão e o petróleo. O domínio dessas técnicas deu ao ser humano a possibilidade de intervir de maneira muito mais intensa na natureza, transformando profundamente o espaço em que vive. Então, vejam só, o homem, ao longo da história, ele conseguiu dominar diversas técnicas. Ele substituiu, por exemplo, as florestas pelas pastagens, ele substituiu os meios de transporte mais atrasados pelos meios de transporte mais avançados. Eles substituíram as empresas, né, pequenas empresas, por grandes indústrias, enfim. Foi uma série de mudanças que o homem, ao longo da história, ele foi se estabelecendo. E uma das principais mudanças que está acontecendo agora é substituir as florestas, né, a mata, o verde, pelas questões agrícolas. Então, vamos observar essa imagem aqui, pessoal. Ó. Aqui, a gente consegue perceber, né? Aqui é o agro, uma prática comum, né, na região, sobretudo próximo da Mata Amazônia, onde as pessoas acabam desmatando, queimando, ou se não, fazendo uma outra questão para retirar mata e aqui se tornar área de produção. Aqui tudo era mata, pessoal. Aqui tudo era mata, tá? Tudo era mata. Foi desmatado, foi queimado para produção. Essa é a questão. A questão de que o ser humano não está tendo equilíbrio. É para ter um equilíbrio entre natureza, questão econômica, tem que produzir? Tem, porque a gente também necessita da produção. Mas que essa produção seja de forma equilibrada, onde a natureza não seja a única vítima, onde a natureza não sofra de forma tão negativa como está sofrendo nos dias atuais. E que a sobrevivência do homem passe por um processo de reflexão, que o próprio homem se perceba que ele é um dos principais protagonistas, que ele é o principal protagonista pelo efeito estufa, que ele é quem provoca a poluição, quem provoca o desmatamento, enfim, isso acaba tudo prejudicando o próprio meio ambiente e retornando para nós. Então, é preciso, pessoal, haver um equilíbrio, tá? Entre natureza, economia e interesses sociais. Beleza? E agora que a gente vai para a nossa atividade. É simples e fácil. Não tem nada de difícil. São apenas duas questões só. Elabore um texto sobre como o homem interfere de forma negativa na natureza. Já deixei claro aqui. Como é que o homem interfere? Quais são as formas que o homem faz no seu dia a dia? Quando eu falo homem, né, é incluído todos, ou seja, homens, mulheres, crianças, idosos. O que é que faz no dia a dia que acaba interferindo de forma negativa na vida da natureza? É fácil, não é difícil. Segundo, cite 3 impactos gerados pelo avanço dos meios de transporte e da globalização que afeta o meio ambiente. Ou seja, como o avanço da globalização contribuiu, né, ou continua a contribuir para o desmatamento, para a poluição. Eu vou dar aqui apenas um exemplo. Antes, as pessoas desmatavam com qual técnica, com qual ferramenta? Normalmente com machado. Não é isso, pessoal? Normalmente era por meio do machado, fosse um facão, enfim, cortava. Demorava mais tempo deles derrubarem aquela determinada árvore. Não é isso? Demorava muito mais tempo. Automaticamente, quando chegava no fim do ano, eram poucas árvores que tinham sido derrubadas, porque a ferramenta de trabalho que eles utilizavam não dava tanto esse suporte de agilidade e rapidez. Porém, com o avanço da tecnologia, o que foi que se criou? Ou seja, o machado ele foi substituído por quem? O machado ele foi substituído pelo motor serra. Então, já veio a presença da tecnologia. A tecnologia modernizou também os aparelhos responsáveis ali para o desmatamento. Então, facilitando ainda mais que, quando chegasse no final do ano com motosserra, uma grande área já tinha sido devastada por meio aí o que, pessoal? Do motosserra. Mas o motosserra, ele não age de forma só, né? Claro, isso é fato. Mas por presença do
homem. Então, diante disso, a gente consegue perceber de forma clara e sucinta de como o homem, ele gerou todas essas questões. E que a cada dia a gente consegue perceber as consequências vindo para todos nós. Porque quem pratica, se pratica um, as consequências vêm para todos. Não é isso no meio ambiente? Quando uma área é devastada em uma determinada região, as consequências vêm para todos. E essa imagem aqui, pessoal, vocês observem ela, que é a fala-se natureza morta, tá? E que fica aí essa reflexão que as práticas que você faz no dia a dia também interferem, pessoal. Então, vamos ter esse olhar de conscientização, esse olhar humanizado sobre o nosso próprio espaço, onde a gente reside, onde a gente atua, onde a gente trabalha, enfim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam, por favor, de fazer a atividade. Comece onde está, use o que você tem e faça o que pode. Diante disso, eu encerro a aula de hoje. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem, pessoal. E valeu, até a próxima, viu? Fiquem em paz.